aos que são de boa noite, graça e paz aos que são de graça e paz. Eu quero ler hoje um texto que está do Evangelho de Marcos, capítulo 5, eu vou ler alguns versículos, que diz o seguinte: Marcos 5, e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Até aí por enquanto, né? A leitura do Evangelho de Marcos. Então, o título que eu quero adotar hoje sobre esta reflexão é autoridade territorial. E essa questão da autoridade territorial, ela permeia essa história do endemoniado gadareno, que em outro texto é chamado também de endemoniado gergeseno, ou gerazeno, né? Tem algumas variantes aí. O certo é que Jesus se deparou, né, na província de Gadara. Província de Gadara, era uma região, ali eu acredito que às margens do mar da Galileia, e ele chegou a essa região, que é uma província, aqui é chamado de província nessa tradução, e aí apareceu esse homem endemoniado, e aqui é bom atentar bem para essa expressão, né? O homem estava endemoniado, convencionou se chamar assim, possesso, né? Possesso ou possuído, e por espíritos imundos. Às vezes em algumas partes fala de espíritos imundos, e em outras partes fala de demônios, né? No Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo 8 fala de demônios, e no capítulo 8 de Mateus também fala de espíritos imundos. Então, considerando a situação desse homem, que a Escritura ela faz um diagnóstico, né? Qual é o problema desse homem? Eu já li alguém dizer assim: era um espírito de loucura, porque o comportamento dele era de uma pessoa louca, totalmente descontrolada. E é impressionante com uma força descomunal que ela demonstrava, né? Que mesmo preso com cadeias e grilhões ou correntes e algemas, ele despedaçava essas amarras de ferro e ninguém podia contê-lo. Eu vejo hoje assim pelas ruas da nossa cidade algumas pessoas com comportamento assim esquisito, né?
E, todavia, diante da cultura moderna, basicamente da psicologia, psiquiatria e tantos estudos a respeito do comportamento humano, ou das doenças humanas, ou até da saúde mental, certamente que essa linguagem da Bíblia, ela é diferente, né? Alguém até diria assim: não, é porque aquele pessoal antigo era um pessoal supersticioso, ignorante, que não sabia o que estava dizendo. Mas a ciência moderna, a medicina moderna, a psicologia moderna, os estudos modernos, eles aí foram realmente no âmago da questão. O comportamento desse homem é porque ele era um homem que tinha doença X, né? Tem vários nomes esquisitos aí que a psicologia adotou, que poderia se encaixar no comportamento desse homem. Porém, crendo eu que a Bíblia é a palavra de Deus, e que Deus revela aquilo que é invisível aos olhos humanos, no caso é um espírito, fala aqui, é um espírito que se apoderou desse homem. Na verdade, nesse caso aqui, não é um espírito só, é uma legião. Quando Jesus perguntou qual é o teu nome, ele disse: é uma legião. Ele disse assim: porque somos muitos, né? A gente fica assim: como é que pode? Uma legião de demônios, uma legião de espíritos imundos tinha se apoderado daquele homem. Por isso que o comportamento dele era daquele jeito, né? E aí, primeiro as pessoas têm que acreditar que existe uma coisa chamada de espírito, o nosso espírito mesmo, né? Acreditamos, embora talvez alguns não acreditem, que o ser humano é formado de três partes, que é corpo, alma e espírito. A parte física, que é o corpo, é muito fácil de ver, é muito fácil de acreditar, porque pode ser vista, apalpada, é tangível, visível, né? O corpo do ser humano é muito fácil de acreditar. Todo ser humano tem um corpo. Mas e a parte imaterial, a parte invisível, que nós não vemos, o espírito do homem? Há pessoas que acreditam que não existe, né? Meu professor de medicina legal, ele disse assim, ele já bem idoso, ele disse assim: eu não acredito que existe alma nem espírito, porque durante a Segunda Guerra Mundial eu examinei milhares de cadáveres na Europa e nunca encontrei dentro deles uma coisa chamada alma ou espírito. A pergunta é: a realidade que nos cerca é só aquilo que nós vemos? Ou será que existe algo mais chamado espírito ou alma? Essa discussão de espírito e alma, eu não vou entrar aqui porque tanto a alma como o espírito são invisíveis. Todas as descrições que nós podemos fazer entre alma e espírito são especulações, porque nós não vemos, né? Mas se a Bíblia é a palavra de Deus, como eu creio que ela é, aquilo que a Bíblia revela é o que é a verdade, porque Deus revela aquilo que nós não podemos ver, no caso do espírito. Há uma diferença de linguagem entre o Antigo e o Novo Testamento, que eu percebo que no Antigo Testamento é mais usada a expressão alma. Parece que a parte imaterial, invisível do ser humano é chamada de alma. Chega no Novo Testamento, clareia mais, né? Dizendo que existe a alma e existe o espírito. E aí eu acho muito difícil de saber qual é a diferença entre alma e espírito. Para fins didáticos, eu já vi vários ensinadores dizendo qual é a diferença entre alma e espírito, mas é só especulação, né? Então, esse homem, ele estava possuído por espíritos imundos, ou seja, além do espírito dele, que todo ser humano tem, creio eu. Alguns acham que a alma faz parte do espírito, é a parte intelectual, isso não está provado. E havia uma legião de espíritos imundos, que o Evangelho chama de demônios. O que são demônios? São espíritos imundos. Quem são esses espíritos imundos? São anjos caídos, creio eu, né? Os anjos que caíram
Eles não bem caíram, eles foram jogados aqui na terra. E eles foram jogados sem corpo, né? Acredito que os anjos têm corpo, mas os anjos caídos que foram vencidos em batalha com os anjos de Deus foram jogados aqui na terra sem corpo, eles só têm um espírito. Por isso que eles procuram algum corpo para que eles possam habitar ou se relacionar com o nosso mundo fenomenal, né? Então, esse homem, ele estava possuído por uma legião. E eu acredito que não foi fácil para Jesus, porque o texto diz que Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. Mas tudo indica que ele não saiu. O que significa então que eles podem resistir ao comando de Jesus, imagine. Aí foi que Jesus perguntou: qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque somos muitos. E aí, ao longo da vida, estudando essa questão da legião, até mesmo se você for no dicionário de grego, eu examinei o dicionário de grego, ele diz assim: uma legião romana tinha 6.800 e tal homens. Ele chega até a dizer assim: tinha 6.100 soldados a pé de infantaria e tinha 722, se eu não me engano, cavaleiros. Isso ele diz. Na época do imperador Augusto, uma legião romana então tinha mais de 6.000 homens. Eu não estou totalmente convencido de que essa legião de que fala aqui o texto tivesse tantos espíritos, mas pode ser verdadeira. Mas o texto aqui fala que quando esses espíritos saíram desse homem, eles se incorporaram numa vara de porcos. Só que vara de porcos hoje em dia parece estar muito conhecido, né? Vamos dizer, uma manada de porcos, um rebanho de porcos, é mais conhecido, né? Tecnicamente seria vara, o coletivo de porcos. Então havia quase 2.000 porcos. E essa legião de espíritos imundos e de demônios se incorporou naqueles porcos. Agora, o que eu quero destacar aqui é a autoridade territorial. Quando Jesus chegou à região de Gadara, ele diz aqui, né? A província dos Gadarenos é uma região. Aí quando chega no verso 10, ele diz assim: rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Ou seja, eu não sei de que maneira, mas eu acho que o cabeça dessa legião falava por todos, né? Pela pluralidade deles. Então eles rogavam a Jesus que Jesus não os enviasse para fora daquela província, a província de Gadara. Porque entendo eu que aquela província, ela era a região, era o território que fora dado para aquela legião cuidar. Imagino que Satanás seja o líder dos anjos caídos, que ele seja o líder dos espíritos imundos, que ele seja o líder dos demônios. E aí ele encarregou essa legião de se responsabilizar pela essa região de Gadara, a província dos Gadarenos. E esse homem aí que aparece, é claro que o evangelho de Mateus diz que são dois. Eu tenho uma explicação porque quase tudo em Mateus são dois, nos outros evangelhos sinóticos é um só, né? Tem uma explicação técnica para isso. Mas o certo vamos considerar esse gadareno aqui de Marcos. Esse homem, ele era a sede, ele era o quartel-general, o corpo dele era o quartel-general dessa legião de demônios que atuava na região de Gadara. E aí, querendo ver, tudo de ruim que acontecia na região de Gadara partia desse homem. O corpo dele era o quartel, né? Era a sede, era o comando geral. Eu acredito que esses demônios saíam do corpo desse homem para atuar em toda a região. E aí, esses demônios
que creio era a autoridade territorial na região de Gadara, quando eles viram Jesus desembarcar daquela canoa, aquele barco, na região deles, eles reconheceram que Jesus tinha autoridade sobre eles, autoridade sobre aquela região. Por isso que a primeira reação deles foi: o homem correu e prostrou-se diante de Jesus. É interessante que os evangelhos, vamos ver aqui, quando viu a Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então, irmãos, a autoridade territorial, essa legião de demônios, ela atuava na região de Gadara. Ela naturalmente fazia toda a maldade ali, manipulava o povo, porque eles são invisíveis, mas podem influenciar, né, toda a cultura local. E tudo de ruim que acontecia naquela região era a atuação, inspiração desses espíritos aí, espíritos imundos. Mas, como Jesus, na sua autoridade territorial, quando Jesus estava na sua carne, os evangelhos mostram que a autoridade territorial dele foi usada, e aí nós não sabemos, mas basicamente foi usada na Terra Santa, né? Quem pegar o mapa da Terra Santa, que é chamado hoje de Palestina, mas que a Bíblia, a última referência àquela terra é chamada Terra de Israel. No Antigo Testamento era a terra de Canaã, terra da promessa, terra prometida, né? Mas hoje é chamado de Palestina, que significa a terra dos filisteus. Mas a Bíblia mesmo, no Novo Testamento, Mateus diz a terra de Israel. Então o mapa da Terra Santa, ou da terra de Israel, ou da Palestina, ele tem três partes. Tem a Judéia, tem no meio a Samaria e tem na ponta aqui a Galileia. Jesus, ele atuou muito mais na Galileia, né? Mateus vai dizer assim: percorria Jesus toda a Galileia. Aí ele vai dizer: ensinando, pregando, curando as enfermidades e expulsando os demônios. As quatro atividades que Jesus exercia basicamente no seu ministério. Ele percorria toda a Galileia. Aí quando chega em Mateus 9:35, ele vai dizer: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ou seja, da Galileia. Então o território de Jesus, quando ele esteve aqui na carne, foi basicamente a Galileia, também a Judéia, porque ele atuou muito na Judéia também, e a Samaria. Me parece que ele atuou na Samaria poucas vezes, porque ele passava de passagem, né? Ele ia da Judéia para Samaria, ia da Judéia para Galileia, passava por Samaria. Ia da Galileia para a Judéia, passava por Samaria. Então, podemos até dizer que Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, na sua humanidade, ele exerceu a sua autoridade territorial na Terra Santa. A terra que lá no Antigo Testamento é objeto de uma disputa enorme entre Israel e os seus inimigos, principalmente os filisteus, né? Quando Davi derrotou o campeão dos filisteus, houve uma mudança de paradigma nessa luta. A autoridade territorial. E esses espíritos aqui, creio eu que a autoridade territorial deles era na região de Gadara, a terra dos gadarenos, os gerazenos. Mas eles reconheceram que Jesus tinha autoridade sobre eles. Eu fico me perguntando aqui, nós estamos aqui no Calafate. Eu já perguntei a Deus: Senhor, a província de Calafate, ali eu já vi na Bíblia, no profeta Ezequiel, essa palavrinha, Calafate, vem de calafetar. Eu acho que é consertar os barcos com piche, consertar o furo dos barcos, né? Aí eu fiquei me perguntando: Senhor,
Quem é a autoridade territorial na província de Calafate? Quem são os demônios, anjos caídos, espíritos imundos, que têm autoridade para atuar no Calafate? Quem deu essa autoridade para eles? Foi Satanás? Provavelmente. Só que a igreja, aqui Jesus, ele aqui é a autoridade maior, né? Só que a igreja é um exército contrário a essa autoridade espiritual estabelecida nessa região. Isso tem, a base legal disso é o seguinte: quando Jesus ressuscita, ele diz assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, a autoridade territorial de Jesus passou a ser nos céus e na terra, não só na terra. Todo o planeta Terra é chamado de jurisdição, né? No juridiquês, a jurisdição de Jesus é todo o planeta Terra, mas não somente do planeta Terra, mas também nos céus e na terra. Ele é a autoridade territorial. E quando ele fala isso, ele diz assim: portanto, ele está falando por 12 apóstolos, ele diz: portanto, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Lá em Mateus ele diz assim: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando, ensinando e tal. Esses que estão convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Marcos ele diz assim: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, a autoridade territorial da igreja agora é toda a terra. Toda a terra. Onde houver o planeta Terra, a igreja tem autoridade territorial para desbancar os poderes espirituais que atuam naquele território e que fazem o mal, né? Manipulam as pessoas. Só que eles têm um quartel-general, eles têm um comando-geral, eles têm uma central da onde eles saem para as suas missões. Eu fico perguntando, aqui no Calafate, Senhor, quem é a autoridade territorial? No mundo espiritual, estou falando aqui no mundo espiritual. No mundo físico tem um governador, no Acre tem um prefeito de Rio Branco, e no Calafate deve ter um presidente de bairro. Como são vários bairros, cada bairro tem um presidente. Isso é autoridade no mundo físico. Agora, no mundo espiritual, é outra história. Que na verdade a autoridade espiritual em Jesus agora é o Espírito Santo. O Espírito Santo, estando com a igreja, ele é a autoridade territorial para subjugar, né, esses espíritos que são autoridade no mundo espiritual ilegítima, né? Porque Jesus já desbancou legalmente esses poderes, mas a igreja agora precisa fazer o que Jesus fez, né? Agora, eu acho interessante desses espíritos aqui é que o espírito dessa legião disse assim: rogo-te que não me atormentes. Então ele pediu para Jesus não atormentá-lo, porque ele reconheceu que Jesus tem autoridade para atormentá-lo. É interessante que a função dos demônios é atormentar o ser humano, mas quando Jesus ia atormentá-lo, provavelmente, talvez não, mas ele roga que Jesus não o atormente. Aí ele diz assim: ele rogou que Jesus também não o mandasse para o abismo. Então ele reconheceu que Jesus tinha autoridade para mandá-los para o abismo. Rogo que não nos mande para o abismo. E no outro evangelho, nesse aqui mesmo, vai dizer que eles rogaram que Jesus não os mandasse para fora daquela província. E aí o entendimento por que esses espíritos eles tinham medo que Jesus os expulsasse daquela província? Porque Satanás é o líder deles, e Satanás é cruel. Se eles tivessem sido expulsos daquela província, Satanás ia chamá-los e iria castigá-los, porque eles não guardaram, tipo assim, né? Não guardaram o seu principado, não guardaram o seu território, não conseguiram manter aquele território e foram expulsos de lá.
por um outro poder espiritual, que no caso aqui é Jesus, que está invadindo aquele território ali. E aí, irmãos, eu acho interessante que esse homem, a impressão que eu tenho é que é um rapaz, né? Ainda é jovem ainda, quem sabe uns 30 anos talvez. Quando esse homem é liberto, antes disso, deixa eu comentar essa questão do suicídio dos porcos, né? Ainda ontem eu soube de suicídio de um pastor. E essa questão do suicídio, que hoje ela é muito comentada, os animais são capazes de suicidar-se, porque nesse caso aqui, quando os demônios entraram nos porcos, eles rogaram a Jesus que mandasse, que se os expulsasse daquele homem, mandassem que eles fossem para aqueles porcos, quase 2.000 porcos, e Jesus autorizou, e eles entraram nos porcos. Então a primeira reação dos porcos foi correr e se lançar num precipício, num abismo, e caindo dentro do mar, acredito que o mar da Galileia, o lago de Genezaré, e morreram afogados. Esse ímpeto para o suicídio, para a autodestruição, né, podemos até deduzir que geralmente é uma inspiração demoníaca. Espíritos imundos, anjos caídos, demônios, induzem as pessoas para o suicídio, a autodestruição. Que eu acho até que é comum, talvez não todas as vezes, que quando a pessoa escapa do suicídio, ela às vezes não tem mais coragem, né? Porque passou aquela inspiração ali. E eu acho interessante que Jesus, como sendo a autoridade territorial, por onde Jesus andava, ele era a autoridade territorial, né? Os demônios prostravam-se diante dele, reconheciam, né? É interessante que o demônio diz assim: eu bem sei que és, tu és o filho do Altíssimo, do Deus Altíssimo. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus não é fácil, não. O demônio já sabia que Jesus era o Filho de Deus. Aliás, o Evangelho de Marcos é o único que começa dizendo que Jesus é o Filho de Deus, né? O Evangelho de Marcos diz: Jesus é o Filho de Deus. E aí eu observo hoje aqui, por exemplo, no meio dos cristãos, acho que no mundo todo, talvez a maior parte dos cristãos não sabe que Jesus é Filho de Deus. A maior parte dos cristãos diz assim: Jesus é Deus. Parece que está legal, né? Jesus é Deus? Só que é verdade que Jesus é Deus no sentido de que Ele é divindade, que Ele tem o mesmo poder que o Pai tem, mas tecnicamente mesmo Ele é o Filho de Deus. Por isso que Ele disse: o Pai é maior do que eu. Quando Ele diz eu e o Pai somos um, Ele está dizendo: nós nunca discordamos, porque Jesus sempre obedece o que o Pai manda. Mas o demônio sabia que Jesus era o Filho de Deus. Então é melhor dizer isso, olha. Satanás sabe que Jesus é o Filho de Deus, os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus, e nós devemos saber que Jesus é o Filho de Deus. Isso em nada diminui Jesus. Por isso que Ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi o Pai que colocou Ele como teste de ferro. Lembra lá no Egito? Ide a José, o que ele disser fazei. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi, monte da transfiguração. Então o demônio sabia que Jesus era o Filho de Deus, por isso que se prostravam diante dele, porque reconhecia a sua autoridade territorial sobre eles, né? Mas quando esse rapaz é liberto, eu vejo aqui o seguinte: os demônios fizeram uma oração, de assim, rogaram a Jesus, que eles fizeram eles rogaram várias coisas, né? Rogaram que não os atormentasse, rogaram que não os mandasse para o abismo, rogaram que não os mandasse para fora daquela província, rogaram que ele entrasse nos porcos, permitisse entrar nos porcos, e Jesus atendeu a oração dos demônios. Só que os habitantes daquela região, que estavam acostumados com aquele demônio e com a ação deles,
quando eles viram e souberam do que tinha acontecido, eles rogaram a Jesus que Jesus se retirasse da região deles. A gente olhando assim, a gente fica assim: rapaz, que loucura foi essa? Como é que os moradores daquela região rogaram que Jesus se retirasse da região deles? Só pode ser cegueira espiritual, né? Incredulidade. Satanás manipulou a mente deles, porque Jesus era a única segurança contra a investida dos demônios na vida deles. E eles rogaram que Jesus se retirasse. E aí nós sabemos, os porcos morreram afogados, mas os demônios não morreram. Eles saíram dos porcos e eles naturalmente foram procurar uma outra casa para que eles habitassem naquela mesma região. Agora, o que é mais esquisito aqui, irmãos, é que o homem que foi liberto, o texto de Lucas diz que ele andava nu, e andava nos sepulcros. A palavra sepulcros é repetida 3 vezes em Marcos. Ele morava nos sepulcros, habitava nos sepulcros, é no cemitério. Será que o demônio tem uma predileção por cemitério? Talvez, provavelmente. Eu diria até com certeza. Por isso que tem pessoa que não gosta de morar onde houve um cemitério, né? Porque pode ser que tenha demônio lá, né? Aí quando esses homens chegaram lá, o homem estava sentado, vestido e em perfeito juízo, porque Jesus tinha libertado ele dos demônios. E aí, o que eu acho paradoxal, né? Aqui é o seguinte: Marcos 5, 18. Entrando ele no barco, Jesus se retirou, porque os moradores pediram, né? Rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. O homem que for endemoniado rogava a Jesus uma oração, que o deixasse estar com ele. Aquele homem não queria sair mais de perto de Jesus. Por quê? Porque ele sabia que só perto de Jesus ele estaria protegido, para que os demônios não voltassem a se apoderar dele. Agora, o que parece aqui estranho é que Jesus não permitiu, ele indeferiu a oração desse homem. Aí diz aí: Jesus, porém, não lhe o permitiu. Ele disse não, né? Por isso que aquele que diz assim, a oração sempre tem uma resposta assim, ou sim ou não, ou espere. Eu aprendi isso ao longo da vida, me ensinaram isso, né? Mas Deus pode dizer não. Aí ele falou o seguinte: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilharam. A autoridade territorial. A nossa autoridade territorial é aquele lugar, é exercida naquele lugar para onde Deus nos manda. Então Jesus mandou esse homem assim: vai para a tua casa, para os teus, e conta tudo que Deus te fez. Então a autoridade territorial daquele rapaz para testemunhar era a casa dele, os parentes dele. Algumas pessoas vão receber essa comissão, que eu geralmente digo, isso aqui é a pequena comissão. Tem algumas pequenas comissões na Bíblia, geralmente é individual. A comissão que Jesus deu para esse rapaz, para esse homem, foi para a tua casa e para os teus. Conta tudo que Deus te fez. Algumas pessoas receberão a comissão de o seu território, onde ele tem autoridade, é a sua família. Não é para ensinar teologia, é para dar testemunho. Conta tudo que Deus te fez. É só isso. Eu não vou falar nada não, porque eu não conheço teologia nem a Bíblia. Pode ser que alguém me refute e me humilhe. Não, só conta o que Deus te fez e deixa o resto com ele. E aqui diz que o rapaz, me dá a impressão que o rapaz, ou ele desobedeceu, ou então ele tinha parente desses lugares todos, porque ele foi em Decápolis, né? É só aqui que aparece. Ele começou a anunciar em Decápolis. Decápolis
é 10 cidades em grego, né? Uma região de 10 cidades. Ele saiu nessas 10 cidades contando o que Deus fez com ele. Ou ele tinha parente em todas essas 10 cidades, ou então ele achou pouco o território dele e aproveitou para evangelizar essa região das 10 cidades, Decápolis, né? Chamada de Decápolis. E eu diria que é a pequena comissão, porque a grande comissão, quando Jesus ressuscitou, ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso aqui, a autoridade territorial de Jesus é nos céus e na terra. Qualquer lugar que você for na terra, Jesus é a autoridade territorial ali. Por isso que o nome dele deve ser invocado ali. Os demônios que habitam ali, os principados que habitam ali, as regiões que habitam ali, eles sabem que Jesus é a autoridade sobre eles. Então o nome de Jesus tem que ser invocado. Eu tenho visto alguns, até políticos, né, falando em nome de Deus, vamos reagir, em nome de Deus. Eu digo, ó, dizer em nome de Deus não está dizendo nada, porque a expressão em nome de Deus é genérica. O nome de autoridade é em nome de Jesus, o Filho de Deus. O Benair não leu ali, Filipenses? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E a comissão que Jesus deu para os apóstolos, é claro que os apóstolos ali são os alicerces da igreja, as colunas da igreja. Através dos 12 apóstolos aí, toda a igreja estava representada, mas ele disse: portanto, ide, né? A verdade, indo, né? Como eu tenho toda a autoridade na terra toda, nos céus e na terra, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, tem algum demônio aí? O demônio existe. Estão oprimindo pessoas, atormentando pessoas, e só mesmo o poder sobrenatural de Deus, a autoridade do nome de Jesus, e a igreja que tem que ter essa autoridade territorial, para, representando Jesus, né, libertar os sofredores desse cativeiro. Que nós sejamos, nas mãos de Deus, instrumentos para fazer isso, e para que nós mesmos não sejamos novamente vítimas, né, desses espíritos imundos. Vamos orar?